Olá, amigos da TV Câmara, está começando mais um Câmara no Ar e nessa semana a gente fala sobre basquete. Numa entrevista bem legal que a gente fez com Rodrigo Barbosa, treinador do Caxias do Sul Basquete. Be a beautiful day of basketball here today, fellas. We're not talking about just regular basketball. We're talking about street ball. Street ball will be played today, and coming into the court right now. Rodrigo, vamos começar falando sobre quem não conhece muito da tua história, como é que tu começou com basquete, como é que tu se tornou hoje treinador do Caxias do Sul e todo o projeto que tu começou aqui. Bom, na verdade, eu sou um porto-alegrense, né? Que estou em Caxias agora, vai fazer 23 anos. E vim para cá exatamente para trabalhar com basquete ainda. Categorias de base, no início dos anos 90, e acabei ficando na cidade aqui, até que em 2003 e 2004 eu tive a oportunidade de trabalhar com uma outra equipe do estado em um campeonato brasileiro, que era chamado na época de Liga Nacional. A partir dali é que surgiu a vontade de transformar Caxias em uma equipe de ponta e a partir daquele momento a gente começou então todo um trabalho que vem desde 2005. Tu já teve uma experiência como jogador profissional, né? Conta um pouco para nós sobre isso. Eu na verdade em Porto Alegre, a Sojipa foi um dos primeiros clubes a participar dos campeonatos da Liga Nacional. Logo em 89, quando foi fundada, que virou de Campeonato Brasileiro para a Liga Nacional, a Sojipa participava. E eu tive a oportunidade de 89 até 93, início de 93, de participar dessas competições. Então foi logo a transformação do basquete do Rio Grande do Sul de amador para um esporte profissional. Claro que ainda em valores bem menores do que são trabalhados em São Paulo, com uma estrutura menor, mas foi aonde modificou todo o basquete gaúcho ali nos anos 90, ali no início, que deixou de ser amador e começou então a participar de competições, onde tu trazia jogadores de São Paulo. Enfim, aquilo que a gente faz hoje começou lá em 90 e eu tive a oportunidade de vivenciar isso como atleta. Dentro desses 10 anos, com 4 conquistas de Campeonato Gaúcho, né, mais um acesso para a NBB, qual que seria o momento mais importante que tu diria dessa campanha toda? O momento que tu olha para trás e tu pensa assim, Eu acho que o primeiro título gaúcho em 2009, porque existe uma coisa interessante, a gente participou já de 10, eu acho, 11 campeonatos gaúchos desde a nossa criação, 11 campeonatos gaúchos. Nós só não chegamos à final em um, em todos os outros nós chegamos. Então isso é uma coisa importante. Segundo foi o primeiro campeonato em 2009, quando nós conseguimos conquistar o primeiro campeonato. E ali, a partir dali, parece que então, se abriu uma possibilidade de começar a crescer realmente como entidade. E aí depois vieram campeonatos sul-brasileiros e na sequência, então, de um projeto que a gente veio organizando com calma, que a gente começou em 2013 a projetar isso, quando a gente fez uma estrutura de um ano, com jogadores de fora, com um projeto, com vários jogos, a gente começou a construir ali em 2013, o que acabou acontecendo em maio de 2015, que foi o acesso para o NBB, que eu te diria com a maior tranquilidade do mundo, que é extremamente difícil de se conseguir hoje em dia. E como é que foi essa campanha até chegar aos playoffs? Como é que foi montar essa estrutura para chegar nessa última temporada? A Liga Ouro foi um campeonato extremamente difícil, no sentido que a gente saiu de uma estrutura e a Liga já começou a nos exigir uma série de coisas que a gente teria que cumprir, já pensando num NBB, né? Então, esse passo de sair de uma estrutura mais regional, mais sul do Brasil e passar a ter uma estrutura a nível nacional já foi uma mudança bem significativa. O Caxias teve uma das maiores médias de público da NBB, né? Como é que tu se sente tendo esse envolvimento com a comunidade? Como é que está acontecendo tudo isso? Isso foi acho que foi a maior surpresa que a gente teve nesse NBB. Foi no final da fase classificatória receber um retorno da Liga, um relatório, que a nossa média de público foi a 4ª em todo o campeonato, das 15 equipes. A 4ª melhor média de público. Então isso é uma coisa legal, porque a gente consegue ver que as pessoas realmente, primeiro, gostam de esporte, que Caxias é uma cidade que tem espaço para isso.
Mas a gente só conseguiu ter isso porque o nosso trabalho foi bem feito. No sentido de que as pessoas também conseguiam identificar quem é que estava do outro lado. Porque eu falei para os jogadores no último jogo que a gente teve em casa, o mais importante de tudo é que durante toda a liga a gente não recebeu uma vaia. Então, porque as pessoas conseguiram identificar o trabalho que nós estávamos fazendo, reconhecer o adversário que a gente tinha, porque a gente enfrentou o Flamengo aqui, um Bauru, equipes com grande investimento, e em nenhum momento alguém se sentiu diminuído por isso, mesmo com as derrotas. Então, eu acho que esse foi o grande segredo. Não foi só de ter o ginásio lotado, foi de ter um ginásio lotado com pessoas que entendem a realidade, o momento que o basquete está vivendo e a importância que isso tinha dentro daquilo que a gente vem construindo e que a gente imagina que a gente possa fazer. Recentemente vocês fizeram uma peneira para o Sub-23. Essa importância da base do basquete, queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que esse está sendo o nosso próximo desafio, assim, como uma entidade que cresceu. Claro que nesses anos todos nós já fizemos projetos sociais, muitos anos. A gente tem uma ação que a gente faz no Parque dos Macaquinhos, que é para a comunidade. A gente já fez parceria com um clube juvenil aqui em Caxias durante muitos anos. Este ano a gente iniciou as categorias de base, ainda num formato de escolinhas, mas a gente iniciou isso. A gente se preocupou em fazer essa peneira do Sub-23, que é uma coisa que a gente tem a ideia de fazer. Depende de uma série de acertos com a Liga Nacional, mas é uma coisa também que a gente gostaria de fazer. Então, tudo isso começa a ser, além do time de basquete profissional, mas sim a nossa missão dentro da comunidade. E isso é legal porque também a gente quer crescer nesse sentido. Antes mesmo estava em reunião com o presidente aqui falando exatamente sobre isso, pensando algumas coisas que a gente pode vir a fazer no próximo ano, com a intenção de que nossas escolinhas, que nosso trabalho de base ele possa crescer para nos dar mais volume e mais qualidade dos jogadores de Caxias, para que a gente possa ter um trabalho a médio e longo prazo, porque quanto melhor os jogadores de Caxias atuarem, menos jogador de fora eu preciso trazer. Então o custo eu consigo deixar mais equilibrado com isso. Conforme se vai conseguindo os resultados no esporte, tu acaba aumentando o teu nível de cobrança, o teu nível de exigência, né? Logo numa primeira temporada, chegar nos playoffs, quais são as expectativas para essa segunda temporada? Olha, eu vou te dizer que um levantamento dos jogos, assim que eu recebi a tabela, analisando os adversários, a gente colocava a nossa equipe ali, conseguindo aquilo que a gente imaginava em 9º lugar na classificatória. Claro que o campeonato apresentou outras dificuldades, a gente acabou conseguindo a classificação playoff, mas a gente viu que pode. E como era a primeira temporada também, querendo ou não, apesar de estar muito tempo já no basquete, o NBB, o campeonato do formato que ele necessita um trabalho diferenciado. Não é simplesmente tu seguir fazendo aquilo que tu está acostumado a fazer. Então, esse primeiro ano a gente sentiu em alguns momentos essa dificuldade e para o segundo a gente já imagina que a gente possa corrigir esses erros, fortalecer mais o trabalho. A gente cresceu muito na segunda etapa do NBB. Por isso que nos classificamos, porque o nosso primeiro turno foi fraco e um segundo turno muito bom. Não sei nem se em resultados, mas bom no sentido da consistência das coisas que nós vimos fazendo como time. E a gente acha agora que, montando uma boa pré-temporada, montando a equipe no momento certo, a gente possa ter essa consistência já desde o início da competição, e aí sim para pensar, quem sabe, uma classificação entre os 8 primeiros, que te dá vantagem no playoff, algumas coisas assim que podem acabar fazendo diferença. O basquete sempre foi um esporte que o brasileiro, ele sempre, há muitos anos, o brasileiro gostava do basquete, e ele acabou enfraquecendo ali durante o período, e agora com o retorno da NBB ele acabou voltando. Qual a importância da NBB nesse processo de tu poder voltar ao basquete a ser um dos esportes? Eu te diria assim, eu participei, como eu falei anteriormente, em 2003, 2004, eu trabalhei numa equipe que disputava a Liga Nacional. Então eu representava essa equipe nas reuniões quando tinha a formatação do que seria o NBB.
Então eu tive a oportunidade de, quando eles estavam pensando em criar o NBB, participar das reuniões. E o grande segredo disso tudo é que o NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional, e a Liga Nacional nada mais é do que uma reunião de clubes. Ou seja, nós, Caxias do Sul Basquete, somos responsáveis pelas coisas em que a Liga Nacional decide. Nós temos voto, poder de voto dentro da Liga Nacional para decidir se faz A ou B, se gasta mais ou menos, se joga assim ou joga assado. Ou seja, a partir do momento que os clubes começaram a administrar o seu próprio campeonato, deu no que deu. Ou seja, a gente tem uma competição extremamente forte. A gente recebeu um material de retorno de mídia que a Liga recebeu agora de uma empresa contratada. O basquete, o crescimento do basquete nos últimos anos foi fantástico. Nesse último ano foi maior ainda. Ou seja, o nível da competição, toda a organização que existe para realizar um jogo, que é um padrão de Liga Nacional, não é uma coisa que o Caxias quer fazer, e Bauru não quer, ou São José faz e Franca não faz, não. Existe um padrão em todos os ginásios, então isso dá mais qualidade ao evento. Então o basquete realmente vem numa crescente em função dessa organização que a Liga, através dos clubes, consegue passar para a comunidade. E aí, claro, aí tu tem um evento, não só um jogo, e a partir do momento que tu tem um evento, o retorno que tu tem disso, ele é maior. Com uma liga em crescimento, obviamente que eu falei antes, né, a cobrança aumenta. Com relação à seleção, nos Jogos Olímpicos, com mais jogadores na NBA, como é que tu vê assim, as chances do Brasil nessa Olimpíada do Rio? Eu como o basquete é a minha área, eu costumo dizer que as pessoas faziam uma análise equivocada sobre o Brasil não estar na Olimpíada durante muitos anos. Porque o basquete, principalmente o europeu, ele é muito equilibrado e muito forte. Então, só na Europa tu tem equipes de ponta que ficam fora de Olimpíadas todo ano. Os Estados Unidos normalmente vencia o Campeonato Mundial, o que começou nos últimos anos não acontecer. Com isso, os Estados Unidos tinha que disputar uma vaga no pré-olímpico. Automaticamente ele tirava uma vaga já das demais, porque os Estados Unidos normalmente venciam esse pré-olímpico. Então a dificuldade do Brasil de classificar num pré-olímpico era gigante em função de que os Estados Unidos estavam lá participando. A Argentina cresceu muito nos últimos anos, tu tinha 2 adversários já, então ali tu já tinha uma dificuldade. Quando tu não classificava lá, tu ia para o pré-olímpico mundial. Pegava aquelas equipes fortes da Europa que não conseguiam classificar lá e tinha a mesma dificuldade. Então esse foi um aspecto. Os Estados Unidos voltou a ganhar o Campeonato Mundial, começou a sobrar uma vaga. O Brasil veio nessa crescente com vários atletas na NBA, foi ganhando mais corpo como time, mudou a filosofia. Primeiro trouxe um técnico espanhol, experiente, e depois disso trouxe um campeão olímpico argentino, um manhano, e realmente mudou toda a filosofia de trabalho, que juntou então a experiência desses técnicos com esse ritmo de jogo que os jogadores brasileiros principais ganham, tanto na Europa, na Espanha principalmente, e na NBA, e o Brasil passou a ter um time que disputa de igual para igual com todo mundo. Inclusive, na última Olimpíada foi 5º lugar. Então, acho que no Rio, por estar jogando em casa, se a gente conseguir fazer um bom trabalho, eu acho que o Brasil passa a ter chances de medalha, sim, apesar de estar numa chave muito difícil, né? Para finalizar o nosso programa, eu queria que tu dissesse, de uma maneira bem pessoal, o que o basquete representa na tua vida? Claro. Daí eu vou te dizer que tudo, né? Porque se eu estou aqui hoje, se eu tenho a minha família, se eu tenho as coisas que eu conquistei, as pessoas que eu conheço, o reconhecimento do trabalho que eu tenho hoje, tudo isso, ou de uma forma direta, uma forma indireta, foi em função do basquete. Então, ele claro que tu vai passando os anos, né? Tu vai dando valor a outras coisas, mas tu não esquece de como é que tu consegue chegar em alguns lugares e por que tu chegou em alguns lugares. Então, todas as coisas que eu consegui, hoje o reconhecimento que eu tenho, o respeito, eu gosto de dizer o respeito que eu tenho, que as pessoas têm por mim, pelo meu trabalho,
graças ao basquete. Então, hoje o basquete ajudou a constituir o Rodrigo, que as pessoas conhecem. Então, eu te diria que Rodrigo e o basquete, eles estão juntos porque eles cresceram juntos, né? E espero que a gente possa continuar crescendo ainda por bastante tempo. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. E aqui se encerra mais um Câmara no Ar. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima.